Já estamos de volta com o Gazeta Entrevista para mais uma boa conversa, informação interessante. O tema desse bloco é gnose. Vamos saber o que é isso. Eu estou recebendo aqui dois instrutores de gnose que estão desenvolvendo uma série de atividades aqui em Rio Branco, trazendo essa temática. E a partir de agora a gente aprofunda um pouco esse assunto. Está comigo aqui o Raif Pimentel Soares e o Andrei Aguiar, um aqui de Rio Branco, o outro está vindo de fora do estado para exatamente trazer esse conhecimento. Inclusive agora à noite está acontecendo já uma primeira palestra para quem tem interesse em se aprofundar nesse tema. Boa noite, sejam bem-vindos. Boa noite, Rogério. Muito boa noite. Então vamos começar conceituando, né, para quem não sabe, o que é a gnose. Bom, gnose, né, se nós formos estudar a palavra em si, é uma palavra grega que significa conhecimento. Mas não um conhecimento simplesmente de algo que você traz de fora para dentro. Não um conhecimento a mais, uma informação a mais. Esse conhecimento é exatamente o contrário. Esse conhecimento se baseia no autoconhecimento, que é aquilo que vem de dentro para fora. Então a gnose como escola, né, ela busca despertar no ser humano todas essas capacidades, essas possibilidades que de certa forma se encontram adormecidas dentro dele e que ele pode então desenvolvê-las plenamente, e tudo isso que vai brotando, que vai nascendo, que ele vai conquistando dentro de si, a sua própria luz, ou isso que se chama verdade, é o que nós denominamos de gnose. Essa palestra de hoje à noite, que inicia essa série de atividades, qual o tema, qual é a abordagem que vocês vão fazer? Hoje nós abordaremos sobre os grandes mestres e guias da humanidade. São esses grandes mensageiros que trouxeram sempre para um determinado povo, em uma determinada época, um tipo de ensinamento que lhes leva a esse aperfeiçoamento pessoal. Leva a um caminho de espiritualidade e leva sempre a um tipo de êxtase espiritual. E quem quiser participar, acho que ainda dá tempo aqui depois da entrevista, qual o local onde está acontecendo? Está acontecendo na Biblioteca da Floresta, ali próxima à Acústica, e vai até às 21 horas. E depois disso vocês têm uma série de outras atividades também. Como é que vai ser? Exatamente. Nós temos palestras contínuas que acontecem, que nós chamamos de primeiras câmaras, que desenvolvem todo um conhecimento básico da gnose, para que cada estudante possa ir de uma forma didática e organizada, conhecendo o seu interior, conhecendo sua forma de lidar consigo mesmo, seus problemas, e permitindo ser um cidadão honrado, honesto. E acontece às segundas e sextas-feiras, às 19h30, na nossa sede. Vocês têm uma sede aqui então? Exato. Depois no final a gente pode inclusive dar os contatos, endereço. Andrei, a gente observando, né, a evolução do homem, a história da humanidade, a gente percebe que esses grandes mestres e guias que trouxeram o conhecimento avançado acabaram tendo uma multidão de seguidores, né, alguns foram muito mais destacados do que outros, e esses movimentos se tornaram, alguns deles, as grandes religiões do mundo hoje. E quando a gente também observa, faz uma análise da religião, em alguns aspectos ela até atrapalha o ser humano, ao invés de ajudar, que é a proposta original. Como que a pessoa deve fazer para saber aproveitar o melhor de cada ensinamento desse, da mensagem de cada um destes mestres? Bom, acontece que nós precisamos primeiramente compreender qual foi a mensagem que esses grandes guias trouxeram para a humanidade. Porque nós podemos ver essa informação de várias formas. Nós podemos ver isso daí simplesmente como uma mensagem, né, algo que chega para as pessoas e cada um entende a sua maneira. E você pode vê-la, por exemplo, um outro aspecto que é o que a gente denomina aqui dentro, que é um aspecto doutrinal, que é a capacidade que a pessoa tem de desenvolver ou de se desenvolver para poder viver a mensagem que eles entregaram. Nós vemos, por exemplo, por um lado, que nenhum deles veio com aquela preocupação, aquela finalidade de abrir uma nova religião. Eles vieram primeiramente entregar uma mensagem. Diz, olha, existe essa informação. Se você quer crescer espiritualmente, se você quer voltar a se ligar a Deus, se você quer se iluminar, porque cada um acabou chamando de uma maneira, né? No caso, nós falamos, por exemplo, de um deles seria Jesus de Nazaré, que é o mais conhecido para todos nós, mas quantos outros vieram em vários momentos da história, sempre puxando a humanidade nesse sentido.
Só que, como diz, né, a luz vem às trevas, mas as trevas não compreendem. E as trevas nada mais é, ou nada mais representa do que a própria capacidade humana. Nós somos limitados. Por que eu digo que às vezes a religião atrapalha o ser humano? É porque, dependendo de como a gente observa, e você coloca bem, a religião traz muito conflito também. Mas por que, se a essência dela é promover a união, a paz, a harmonia? E por que tantos conflitos tendo como centro a religião? Porque aí é que está a questão. Uma coisa é você receber a mensagem, outra coisa é você saber lidar com essa mensagem. E imagina que a mesma mensagem, se você coloca numa mente pequena, essa mensagem se transforma num fanatismo. Se você pega essa mensagem e entrega para um comediante, ele faz uma piada. Se você entrega para um escritor, ele transforma num romance. Ou seja, a mensagem na boca de cada um, ela é o que é aquela pessoa. Então, o problema não é a mensagem, o problema não são os guias, eles não vieram se contradizer. Eles vieram, na realidade, falar da mesma coisa. E, repito, o problema, normalmente, é a nossa formação, é a maneira de receber essas mensagens que chegaram até nós por meio de todos esses homens. E como, individualmente, eu posso fazer com que isso seja benéfico? Né? É uma questão de foco, de mudar a atitude, a maneira como recebe isso. Enfim, qual é a saída? A saída, primeiramente, que é o autoconhecimento, né? É a mudança de si mesmo, é começar a ver que o centro de todas essas informações, essas mensagens, é o próprio ser humano. Ou seja, não é o guia em si, porque o guia pode trazer uma mensagem para você, pode trazer a informação, mas o problema continua sendo o que eu faço com isso. Então, o autoconhecimento tem como finalidade levar o ser humano a uma busca, e principalmente, que é a essência do ensinamento deles, o despertar da consciência. Então, por exemplo, Jesus dizia, não durmais para que não caia em tentação, ou seja, não durma, senão você vai seguir cometendo erro. Buda já falava sobre o véu de Maia, né? Krishna já falava acorda. Todos eles diziam que a humanidade dormia, que ela precisava acordar. E ao passo que o ser humano vai acordando, vai despertando, ele também vai percebendo quais são os passos que ele tem que dar. Isso envolve uma mudança de atitude, uma mudança de comportamento que passa necessariamente pelo campo da psicologia, da sociologia, enfim, esses aspectos, né, da sociologia, da psicologia, do senso comum, da cultura, de que modo eles ajudam ou atrapalham essa evolução? Bom, isso atrapalha em 100%. Né? Por isso que dentro do autoconhecimento nós temos que reconhecer qual é a nossa condição. Quando você reconhece quem realmente você é, não o que você acha sobre você mesmo, senão o que se vê. A pessoa ela se vê, ela percebe como ela é, quem ela é. Então, baseado nisso, ela pode já de uma forma verdadeira, verídica para ela, notória, palpável, dizer, olha, eu preciso mudar em determinados aspectos. Então, não é só mudar a forma de pensar, a forma de sentir, a forma de ser. É necessário que a gente entre e conheça todas aquelas características que nós temos, nesse caso, né, as características negativas que nós temos dentro de nós para fazer um trabalho sobre elas. Né? A gnose ela não trabalha de uma forma que seja simplesmente esqueça que você tem determinado defeito, esqueça determinado vício. Pelo contrário, a gente pega aquilo, coloca na nossa frente para estudar, para ver como realmente nós somos. Nós temos que aceitar esses aspectos que nós carregamos dentro, para que em cima disso você possa colocar ali, exercer uma compreensão, né, uma atitude diferente frente a você mesmo e ir logrando, eliminando todos esses elementos. É preciso fazer uma autocrítica e é preciso um pouco de humildade também para esse exercício, né? Puxa vida, e como? Porém, são coisas que vão nascendo na pessoa. Ou seja, nós vemos que nenhum desses veio para fundar uma nova religião. Mas a mensagem que eles trazem para nós, quando se vê a humanidade no nível que ela está, a mensagem que eles trazem é uma mensagem muito alta para nós. Então nós observamos aqui e dizemos, não, isso daqui não é para um ser humano. Comum e corrente não é. Mas o que eu percebo também é que você coloca muito bem da altitude ou do nível dessa mensagem, mas ao mesmo tempo muito simples e muito clara, que qualquer pessoa, se quiser, entende. Essa que é a finalidade. Então o que eles precisam fazer? Eles precisam formar essas pessoas. Eles precisam prepará-las, precisam dar para elas as condições. Ou seja, uma pessoa que nunca ouviu disso daí, ela vai olhar, vai ver dessa altura.
Mas quando você começa a ensinar a pessoa algo sobre meditação, sobre relaxamento, sobre autocrítica, sobre autoanálise, ou seja, você vai dando parâmetros, você vai dando ferramentas que a pessoa, ao passo que ela vai executando, ela vai vendo que aquilo que parecia difícil começa a ficar mais acessível. É uma espécie de espelho, né? A pessoa vai se vendo. Vai se vendo e vai notando que todos esses aspectos estão mais acessíveis para ela. O que eu vejo é que quando você se convence a partir de si mesmo, da sua consciência, daquilo que você comprovou que tem sentido, você consegue dar um passo adiante. Agora, quando existe alguém externamente querendo influenciar ou implantar na sua cabeça uma verdade que não ressoa com você, gera um conflito. Gera, que foi o que você perguntou a princípio, Rogério. A questão de que as religiões elas acabam atrapalhando. E não é a religião em si, são as pessoas que manejam essa informação. Né? Ou seja, se essa informação ela é passada de uma forma errada, né? Como nós falamos, um comediante pode transformar em uma comédia, uma piada. Né? E um líder pode transformar isso daqui num fanatismo, numa coisa cega. Então, nesse sentido, lógico que vai atrapalhar. Ou seja, o autoconhecimento é uma chave para a evolução. É a chave para a evolução. Nós precisamos nos conhecer e ver que nós somos o centro desse caminho, dessa busca espiritual, porque eles não vieram trazer uma mensagem para uma humanidade como um todo. Para essa humanidade como um todo tinha que ser uma mensagem porque todos precisavam ouvir. Mas eles sabem que é de um por um. Né? Ou seja, cada pessoa tem que se tornar responsável por si, pelo seu próprio desenvolvimento, né? E não achar que uma outra pessoa vai fazer aquilo que corresponde a cada um de nós. E quando você coloca, né, essa outra pessoa, isso envolve também a questão da soberania individual. Porque quando você entrega o seu destino, o seu futuro a um mestre, a um guia, de forma totalmente nas mãos de um terceiro, você está sendo irresponsável consigo mesmo. Exatamente. Né? Então a gnose também entende dessa maneira. Claro. Ou seja, esses cursos que nós damos, essa no caso é uma palestra de abertura, né? Já é um tema específico, é um tema de reflexão, né? Para que a gente veja que todos esses homens foram grandes homens, tanto os mestres, como nós colocamos, como esses guias, porque inclusive alguns deles não eram guias espirituais, mas eram grandes sábios que trouxeram um ensinamento bastante interessante para nós. E a questão não é idolatrá-los, não é dizer, puxa, eles são demais. A questão é que, por que eles vieram? Qual foi o objetivo deles virem? Por que eles trouxeram esse tipo de informação para a gente? Por que era necessário fazer tudo isso daí? Então existe uma realidade, né? E essa realidade tem que chegar. Então a Gnose, como é que ela trabalha, o Instituto Gnose Brasil? Vai pegar essa pessoa e nós vamos trabalhá-la dentro de um curso. Então no curso vamos seguir as orientações em todas essas áreas do conhecimento humano, inclusive do conhecimento universal, onde nós vamos ter que estudar psicologia, nós vamos ter que catalogar, dizer o que é o ser humano, do que ele é formado, o que dentro do ser humano precisa mudar, o que dentro do ser humano precisa ser eliminado e o que dentro do ser humano precisa de ser desenvolvido. Ou seja, não é simplesmente passar mais uma mensagem, é de fato, né, dentro de um curso, ensinar a pessoa os passos, né, como se dá isso daí. Muito bem, conversei aqui com Andrei Aguiar, palestrante e instrutor de gnose, e com Raif Pimentel, ambos aqui falando desse assunto. Se você tiver mais interesse, como que as pessoas podem adquirir mais informações? Tem um número, um endereço na internet? Podem contatar nosso e-mail, ac@gnosesbrasil.com. Repete? ac@gnosesbrasil.com, nosso site www.gnosebrasil.com, ou então ligar para a gente, 9989-0313. Muito bem, muito obrigado pela vinda. Muito obrigado, Rogério, também. E vamos para o intervalo comercial. Daqui a pouco a gente volta aqui com o Gazeta Entrevista. Tem música já no programa, não saia daí.